Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Pedro Parga, eu sou pós-doutorando na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou membro do INCT Proprietas e do Núcleo de Estudo da Propriedade em suas múltiplas dimensões. Eu vou apresentar para vocês um texto chamado Um panorama dos casos tratados pela Diretoria da Agricultura sob chefia do escritor Machado de Assis. Esse estudo faz parte de uma pesquisa maior, na qual eu comecei a analisar a visão do Machado de Assis, que é um escritor brasileiro do século XIX, mais especificamente do Segundo Reinado, muito famoso, e eu passei a analisar a visão dele sobre a propriedade da terra. Qual é a minha aproximação com o Machado de Assis, né? Durante meu doutorado, eu achei um determinado conto dele, no qual ele debochava da visão senhorial dos senhores de terra, dos senhores de escravos, sobre a propriedade. Ele debochava dos conflitos de terra existentes no Brasil. E a partir de então, eu passei a me interessar por esse humor machadiano, né, por um deboche que ele vai estabelecer com relação a ideias de propriedade que estavam colocadas na época dele, mas também pela atuação dele no Ministério da Agricultura. Qual é a trajetória do Machado de Assis? Bom, ele é um escritor afrodescendente, ele sofreu muito preconceito, inclusive, por causa disso. O Silvio Romero, na década de 1870, vai dizer que o trabalho dele não prestava, vai criticar o trabalho dele à luz de uma lógica determinista, dizendo que o trabalho dele seria impróprio no Brasil, que seria uma literatura pobre, porque ele seria mulato e descendente de escravos, e por isso teria tido supostamente uma alfabetização parca. Quem é esse Machado de Assis, então? Por que ele é mulato? Ele é filho de uma portuguesa açoriana com um liberto, pintor de paredes. Ele não frequentou escola, mas se alfabetizou ao ponto de chegar a ocupar um cargo no Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, na segunda metade do século XIX, que requeria alfabetização. Ele passou ali em várias línguas, se tornou ocupante de uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Ele é muito famosíssimo, estudado em todas as escolas hoje no Brasil. Desde crianças aprendem pelo menos um pouquinho do Machado de Assis. Geralmente não é muito discutido a visão dele sobre as questões sociais no Império, mas isso é algo que tem ganhado muito fôlego, principalmente a partir do trabalho do Sidney Chalub, no Machado de Assis Historiador, no qual ele para poder tentar entender o deboche, as representações do Machado de Assis sobre a escravidão no século XIX. O Machado de Assis ele atuou favoravelmente à lei do ventre livre, que era uma lei que estabelecia que os escravos, nascidos a partir daquele momento, ao completarem 21 anos, se tornariam libertos. Ele atuou nesse ministério na segunda seção, que era da Diretoria da Agricultura, que era a seção encarregada para aplicar a Lei de Terras de 1850 e outras legislações agrárias do Brasil Império. E aí é interessante que, inicialmente, quando eu fui ler o Machado de Assis, quando eu li o Machado de Assis, eu concordei com o que o Chalub falava no livro dele. Por quê? Porque o Machado de Assis, no conto específico que eu li, e em outros romances futuros, ele debocha da forma dos senhores de escravos de pensar, a forma deles de pensarem a questão agrária no século XIX, de pensar a propriedade. Vou tentar falar um pouco do conto, que aí a gente entra nisso. Esse conto foi escrito em 1878, publicado primeiro na revista Cruzeiro, e depois ele vai ser republicado numa coletânea em 1881, na qual Machado de Assis vai reunir vários contos publicados em diferentes jornais. Bom, desde 1876, o Machado de Assis já atuava como chefe da segunda seção da Diretoria da Agricultura. Ele tinha integrado esse ministério em 1873 e em 1876 ele é promovido para a chefe de seção. Nesse conto, esse conto é uma paródia bíblica, ela é uma paródia à história de Noé,
no conto, Noé e a família dele vão chegar até a terra firme após o dilúvio. E ao chegar na terra e ao avistar a terra firme, os filhos de Noé começam a brigar pelos limites territoriais, dizendo: olha, minha terra vai até aqui, não, a minha vai até ali. E eles começam a se degladiar, dizendo que eles são proprietários de terras que eles só conhecem virtualmente, porque eles só estão olhando, eles só conseguem ver essa terra, o topo das montanhas dessa terra. Eles não veem a terra completamente. Mas isso não impede eles de brigarem pelos limites territoriais, se afirmando proprietários absolutos de terras desconhecidas, vistas apenas de cima e muito superficialmente. O tempo todo eles vão dizer que os interlocutores deles são invasores, são esbulhadores, estão esbulhando terra, e a si próprios como proprietários legítimos. Isso é bastante comum nos conflitos agrários do século XIX, onde grandes fazendeiros olhavam para os pequenos poceiros, olhavam para os libertos, para os escravos, e diziam que eles não tinham direito de propriedade e afirmavam só os seus próprios direitos como legítimos. Bom, depois o Machado de Assis volta a debochar sobre a noção de propriedade territorial, senhorial, num romance dele que foi muito famoso, chamado Memórias Póstumas de Brás Cuba. O primeiro a notar esse deboche, mas notou só em 2 parágrafos, porque estava mais interessado na questão da escravidão, foi o Sidney Chalub. Nesse conto, esse romance, ou melhor, ele é narrado por um narrador-personagem chamado Brás Cubas, que já faleceu e está falando sobre a vida dele. E em um determinado momento ele começa a falar sobre os encontros que ele tinha com uma amante em uma casa alugada. E ao descrever essa casa, ele vai dizer que esse era um lugar nosso, somente nosso, sem instituições, sem leis. E o que o Sidney Chalub diz com relação a isso, e eu concordo, é que há ali uma visão, um determinado deboche, a noção de propriedade senhorial, na medida em que ele coloca naquele personagem senhorial um discurso que é próprio daquela classe naquele momento. Aquele grupo tendia a ver a propriedade como um lugar no qual as leis não deveriam influir. Não deveria haver leis para regular a relação do senhor com o escravo, não deveria haver ação estatal tentando estabelecer os limites territoriais, tentando regularizar a propriedade, tentando averiguar se o título teria caído em comisso ou não. Por que isso é interessante? Se a gente parar para pensar na escravidão, ela é um regime onde a exploração acontece de forma extraeconômica. No capitalismo, as pessoas saem para trabalhar porque elas precisam de dinheiro, porque elas precisam comer, por uma razão econômica. Mas na escravidão, o que faz o escravo trabalhar é o poder político do fazendeiro, do coronel, a capacidade que ele tem de punir o escravo. Então, num regime assim, não convém ao senhor que o Estado estabeleça leis protegendo a mão de obra. Tampouco, se a gente para pensar no Brasil, ou mais especificamente no sul fluminense, que a produção cafeeira começa ainda na primeira metade do século XIX, no norte fluminense, vai descendo para o sul fluminense, depois para o oeste paulista, de forma itinerante, sempre se apossando de novas terras, sem precisar comprá-las, você estabelecer o limite territorial significa também impedir essa expansão senhorial sobre terras de outras pessoas, sobre terras florestais, sobre terras indígenas, e por isso é desinteressante para esse grupo. Bom, dito isso, quando a personagem diz que a propriedade dela é sem leis, sem instituições, ela está nada mais do que afirmando essa visão sonhada de propriedade senhorial, onde o Estado não interferiria no interior da propriedade privada do fazendeiro para estabelecer regras que regularizassem a propriedade, tampouco que criasse direitos para a mão de obra. Bom, se na literatura o Machado de Assis vai ser extremamente crítico a essa visão de propriedade senhorial, isso não acontece nos documentos nos quais ele atua no interior do Ministério da Agricultura. Quando ele vai para o Ministério, tem que lembrar que ele está sobre outras relações. Primeiro, ele não pode utilizar metáforas, figuras de linguagem, narradores de personagens para disfarçar a sua crítica, para tirar a sua responsabilidade pela crítica que ele faz. Ele está assinando documentos públicos, e as regras linguísticas para você fazer um documento público são completamente diferentes.
Fora isso, naquele momento, o funcionário público não tinha estabilidade, ele podia ser demitido a qualquer momento. O que significa que, dependendo do que ele falasse, se fosse muito contra os valores hegemônicos, contra os valores senhoriais, ou contra os valores dos ministros e das outras autoridades às quais ele devia obediência, ele poderia ser demitido. Bom, quando eu analiso então esses documentos, eu passo a perceber um outro Machado de Assis. Um Machado de Assis que está sujeito a outras relações na produção daqueles vestígios. E, portanto, eu rompo um pouco com uma ideia que se criou sobre Machado de Assis, de que ele seria crítico, um sujeito totalmente crítico às noções de propriedades senhoriais. Eu passo, então, a demonstrar como existem vários Machado de Assis, dependendo das relações com as quais ele está dialogando, às quais ele está submetido. Bom, nos casos da diretoria, eu encontrei 57 pedidos de compra de terra da segunda seção da diretoria da agricultura nas quais ele atuou. Esses casos, em sua maioria, são da província do Amazonas, mas também são de outras províncias do Brasil. Esses casos sempre eram abertos na província, passavam pelo juiz comissário, pela repartição geral de terras públicas e colonização, depois ia para a diretoria da agricultura. Então, esses processos já tinham passado por toda uma rede de instituições e sujeitos relativamente associados ao poder local e que colocavam parecer naquele processo até chegar na diretoria da agricultura. A diretoria da agricultura tendeu a reafirmar a visão dessas outras repartições anteriores, o que demonstra uma grande importância dos valores criados em âmbito local, nos conflitos agrários locais, na decisão final da diretoria da agricultura. O Machado de Assis e os colegas dele só discordavam dessas repartições em caso em que essas repartições já tivessem discordado entre si, ou em alguns casos muito raros. Mas a partir desses casos dá para a gente inferir um pouco a noção de propriedade que o Machado de Assis vai construindo. E não é uma noção de propriedade no singular, são noções de propriedade. Por quê? Porque em determinados momentos ele se aproxima dos senhores, em determinado momento ele estabelece uma crítica aos senhores. Então, não existe um posicionamento de classe naquilo que ele está fazendo. O que eu percebo muito mais é aquilo que o Foucault chamou de economia política do poder de punir. Em determinados momentos, ele vai amenizar a letra da lei, ele vai suavizar as penas da lei para se aproximar dos senhores de terra, ou para, pelo menos, não permitir que esses senhores de terra abalassem a experiência que ele tinha no interior do Ministério da Agricultura, para garantir uma determinada paz no interior do exercício da profissão deles. O que se interessa é que aqueles potentados rurais eles têm uma determinada influência sobre o que está colocado no Ministério da Agricultura. Não uma influência direta, o Estado não é um objeto deles, mas ainda assim, ao tentar, mesmo se afirmando o tempo todo como um espaço autônomo, eles acabam exercendo a profissão deles em uma determinada situação onde eles não podem discordar completamente dos interesses senhoriais, de valores senhoriais, e por isso acabam favorecendo esses grupos em determinada medida. Existem alguns pedidos de terras de pequenos poceiros, e é interessante que somente nos casos de pequenos poceiros determinados argumentos são colocados de lado. E por isso é interessante perceber que, ainda que não fosse um objeto da classe dominante, a diretoria da agricultura não deixou de contribuir, em última instância, com os interesses senhoriais e de privilegiar os senhores. Eles se afirmavam como meros executores de leis, de regras. Em determinados momentos eles estabeleciam limites aos planos senhoriais, mas ainda assim, ao se afirmar como neutros, eles construíam uma determinada lógica na qual eles eram vistos como os monopolizadores do direito de dizer o direito, bem na perspectiva do Bourdieu. O que isso significa? Que eles apresentavam outros, principalmente pequenos poceiros, homens pobres livres, que utilizavam determinados argumentos, por outro lado, como sujeitos que não têm o direito de dizer o direito, que não sabem dizer o direito, que não são ilustrados o suficiente para dizer o direito.
e nesse processo, e nesse sentido eles acabavam favorecendo o status quo. Obrigado, muito obrigado por ter assistido, era isso que eu tinha para falar para vocês.